Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, continue se movendo e agindo em nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, em Tua presença, Pai amado, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja, Senhor, trabalhando em nossas vidas, que possamos estar ouvindo, Senhor, a Tua voz, Pai amado, e cumprindo, Senhor, a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos começar respondendo a pergunta da semana passada, né? Da última semana que nós nos encontramos. Então, responde aí para mim. Você ama Deus ou você conhece a Deus? Olha só, é muito difícil a gente ligar conhecimento a amor. Aí primeiro vamos falar sobre o conhecimento. A gente tem um problema muito sério, principalmente no nosso tempo, um problema sério de interpretação. A gente foi chamado muita atenção, a gente é muito chamado a atenção no seminário por causa disso, por causa de interpretação do que a palavra está dizendo. A gente tem que ter muito cuidado em ligar amor a conhecimento. Por quê? Porque conhecer a Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor se dá a conhecer. Então a gente não pode agregar amor a conhecimento, porque Deus se faz conhecer pelos homens. Se a gente falar que só é possível amar a Deus, se conhecer, ou se só pode se conhecer a Deus pelo amor, a gente vai cair num problema sério, que a gente vai ter problema com pelo menos uns 3 textos bíblicos que eu estou lembrando de cabeça. A gente vai ter problema com Jeremias 5, capítulo 5, versículo 12. A gente vai ter problema com Salmo 19. A gente vai ter problema com Romanos capítulo 1. Entendeu? Porque todos esses textos falam que Deus se dá a conhecer. E ele fala, principalmente em Romanos 1, quando Paulo escreve, ele fala que Deus se dá a conhecer através dos seus atributos. E os homens o negaram, preferiram a mentira. Então a gente tem que ter cuidado, entendeu? A gente não pode agregar um ao outro. É, Aí eu vou para outro aspecto. Na questão do amor, ela é uma questão um pouco complicada na Bíblia, porque na Bíblia a gente tem 5 palavras diferentes para expressar amor. A gente tem, tipo assim, amor de Deus, que é um amor imensurável. Ele tem o amor conjugal, o amor fraterno, sabe? Você tem 5 palavras diferentes e todas as 5 descrevem algum tipo de amor. Dentre eles, o amor de Deus, que é um amor imensurável. Na questão de Coríntios, está falando do dom espiritual, de amar. Amar. Aí esse amar é um amar um pouco genérico, não genérico, mas geral. Um amor, assim, de uma forma geral. Você amar a Deus é um amor assim que é mais assim. Como é que eu vou explicar? Que fosse mais que fosse mais completo no sentido de tipo assim de você amar de verdade, amadurecer o atributo de Deus que ele compartilha com a gente, que um deles é o amor, né? Então assim, você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, você conseguir amar o seu próximo, conseguir honrar o seu casamento com a sua esposa, conseguir ser um bom pai amando seus filhos, né? Conseguir amar a casa do Senhor, servindo a Deus com alegria. Então é uma coisa um pouco mais completa. Lembrando que a carta de 1 Coríntios é uma carta extremamente pastoral, porque era uma igreja muito problemática. Então, assim, tudo que falou tá certo. A gente só não pode botar na dependência amor e conhecimento, porque Deus se faz conhecer a todos os homens. Né? Você pode conferir lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. E Romanos 1 vai falar que Deus se manifestou por meio de seus atributos, através da natureza, e os homens simplesmente viraram as costas, preferiram a mentira. Você está entendendo? Então, assim, ó, soube quem era Deus, até esse fato de conhecer a Deus, saber quem é, e não conhecer de intimidade. Entendeu? É claro que quando a gente alcança, se a gente se dedica ao Senhor, se devota, a gente consegue uma maturidade no relacionamento com Deus e a gente começa a amar Deus de uma forma diferente, de uma forma assim, um pouco mais, digamos assim, um amor com uma entrega maior. Mas assim,
as pessoas conhecem a Deus sem amar a Deus. Você, por exemplo, você pode pegar uma pessoa assim, uma pessoa que todos nós conhecemos, gente que vai na igreja, mas não vive como cristão. São pessoas que conhecem a Deus, mas não ama. Conhece, mas não ama. Sabe quem é. Igual eu sei quem é meu vizinho da rua de trás, mas eu não sei o nome dele, eu não sei o que, que ele faz da vida, de que ele trabalha. Entendeu? É mais ou menos assim. Não sei se eu estou conseguindo é, explicar para vocês assim. Que a gente só tem que ter cuidado, mas assim, pra gente tentar linkar, juntar uma coisa com a outra. Sim, eu estou dizendo isso para os irmãos, assim, que a gente só separa as coisas, a gente precisa de conhecer a Deus. Ponto. A gente precisa de conhecer a Deus, né? A palavra do Senhor diz que a gente deve seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Então, assim, o conhecimento, conhecer a Deus, não é um lugar que você chegue e para. Você conhece um pouco hoje, amanhã conhece mais e vai conhecendo, vai andando, vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo, né? Porque Deus é infinito. Deus, a Bíblia diz que a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus, né? A gente vai passar a eternidade tendo novidade com Deus, a eternidade, porque Deus é eterno em tudo. Então ele é eterno até em novidade, entende? E o amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. Então, e os atributos comunicáveis de Deus é um atributo que não é comunicável só para crente. Os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que ele comunica com os homens. Aí ele não faz separação de homem cristão ou ímpio. É o amor que Deus compartilha com os outros. O homem só pode amar porque Deus compartilha esse sentimento com o homem, independente se ele é cristão ou não, entendeu? Gente, é meio difícil, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Mas assim, é possível conhecer a Deus sem amá-lo. E é possível amar sem conhecer a Deus. Mas só é possível amar a Deus se você aprofundar no conhecimento. Porque você pode conhecer a Deus. Então você começa uma caminhada de conhecimento, né, de investigação da palavra de Deus, de aprofundamento. Aí você vai começar a amar. Porque a gente só admira quem a gente conhece. Mas esse conhecimento é diferente de você saber quem é. Saber quem é uma coisa, conviver é outra, né? Então é impossível amar a Deus sem conviver com Ele. Talvez assim esteja correto, mas é possível conhecer a Deus e não amá-lo. Isso biblicamente é possível, principalmente por causa lá de Jeremias 5, capítulo 1. Desculpa, Jeremias capítulo 5, versículo 12. JB, eu concordo com você nessa questão aí que você falou de que Deus se dá a conhecer. Porque se a gente pegar o Éden, por exemplo, depois do pecado, Adão e Eva se esconderam. Aí Deus foi lá como ia normalmente, todo dia, né? Cadê vocês? Onde estão vocês, né? Então Deus se dá a conhecer, independente da fuga de Adão e Eva, Deus foi lá continuar o relacionamento. Mister Júnior, concordo com você, meu filho, em número, gênero e grau. O aspecto que eu estou abordando realmente aqui não é esse aspecto superficial, né? Tipo o exemplo que você deu. Eu conheço meu vizinho, né, mas não tenho intimidade com ele. Então eu conheço ele de vista, né? Não é esse o ponto que eu estou falando do conhecimento, né? Que eu não sei quem é meu vizinho, o que ele faz, como é. Não tenho intimidade. Então é um conhecimento superficial. Mas eu creio que a Bíblia está falando de um conhecimento profundo de Deus, né? E aí, esse link que eu estou fazendo do amor é porque só adquire esse conhecimento profundo quem ama. Você quer conhecer cada vez mais a Paula, ou eu, a Zelanda, ou o Hudson, a Igleu, o Davi, a Vadelice, porque a gente ama as nossas esposas e a gente quer cada vez conhecer para saber o que elas pensam, o que elas querem, o que elas gostam, o que a gente pode fazer para melhorar. Então é nesse sentido que eu estou falando. Eu entendi tudo que você falou. Realmente eu concordo com você que em alguns aspectos essas coisas não se misturam. Mas no tangente ao que eu estou querendo abordar aqui, elas têm sim que se misturar, porque senão fica muito superficial. Porque se eu
simplesmente conheço a Deus, mas não amo, ficou complicado. Se eu simplesmente amo, mas eu não conheço, também ficou complicado, porque a palavra do Senhor fala que a gente deve amar e deve conhecer a Deus se aprofundando nas Escrituras. Então, isso tem que estar junto. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Espero que os irmãos estejam entendendo isso nesse sentido. E eu queria te perguntar uma coisa: se esse conhecer que você está falando aí, que a gente precisa conhecer, continuar, né? Você citou, acho que Oséias 4:6, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez o endereço esteja errado, mas isso não tem a ver com santificação, cara? Eu estou com uma dúvida, irmãos, que vocês me deixaram com dúvida. É, pelo que eu entendi, o amor vem com conhecimento, né? Quanto mais você conhece, mais você ama. Então, o novo convertido, quando ele conheceu Jesus, ele conhece a Deus, ali ele não conhece muito. Ele não tem um conhecimento avançado, nem um conhecimento ele tem um conhecimento superficial. Então quer dizer que ali ele não ama? Eu estou meio confuso. Ou o amor dele ali começa o amor e o amor dele vai aumentando conforme o conhecimento. Irmãos, é esse ponto que eu cheguei no entendimento. A pergunta foi como amar sem conhecer. Então, com a fala do Júnior, com a sua com a explicação e com sua fala, John, é esse que é o entendimento, é o exercício que precisamos fazer. É porque pelo que eu entendo. Para conhecermos e amarmos a Deus, nós temos que se aprofundar em na leitura, no seu caminho, na sua leitura, na Bíblia, seguir a Deus e conhecer o teu caminho. Então, assim, pelo exercício que eu estou fazendo mentalmente, e procurando conhecer, entender, esse é o caminho que eu estou visando, entendeu? É válido, concordo com todos, ok? Então, tem tudo a ver com santificação. Porque Deus chamou um povo para ser separado, como ele fala em Deuteronômio. Entendeu? Por isso que ele fala, sede santo porque eu sou santo. Aquela palavra, né, que a gente está cansado de ouvir, o Kadosh virou até banda, que significa separado. Então é santificação. Aí, isso que é importante conhecer o pano de fundo do livro. Oséias é um livro profético, trata do profeta Oséias, e é um livro bem poético, né? E a gente tem lá o que, pelo que eu estudei, a gente tem uma alegoria, mais uma simbologia do casamento de Oséias, né? E aí você tem Oséias representando Deus e a esposa dele representando nós, povo de Deus, que a gente fica traindo, né, o Senhor, a sua confiança, a aliança, desonrando o casamento. Que nós somos noiva, né? Aí Paulo vai falar muito sobre isso. Nós somos noiva de Cristo, nós somos a igreja é a noiva, né? E Cristo é o noivo, né? Então, Osés trata isso de uma forma muito clara. Eu até acho que Paulo deve ter pensado muito nos escritos de Osés para poder falar sobre essas coisas, porque ali trata de um casamento, Osés, né? Oséias, que era um comerciante de gado, e aí a gente tem a figura do casamento. E a questão da santidade que Oséias trata, como você está falando, é exatamente isso. Porque é o arrependimento. É a ação de Deus indo lá e resgatando sua noiva. Não é aquela noiva rebelde, noiva infiel, que no caso somos nós, todos nós. E Deus sempre fazendo isso igual ele fez lá no Éden. Deus não descia lá no Éden no final da tarde, é porque a revelação lá estava começando. Deus estava presente todo o tempo, né? Deus, a gente sabe disso hoje, mas lá tem que escrever, né, aquela tradução, as coisas foram passadas oralmente, né, a tradição oral. Mas Deus estava todo o tempo, Deus viu tudo acontecer, Deus não ficou sabendo, não foi pego de surpresa no final do dia. Né? Deus sabia de tudo, sabia de tudo porque Deus já tinha os seus planos soberanos em cima de tudo isso. Então é exatamente santidade.
problema é santidade. Né? A gente tem um problema sério com santidade. Oséias trata muito bem disso e Paulo vai clarificar muito isso para a gente depois. Davi, é exatamente isso. A gente se converte, a conversão é uma ação única e exclusiva de Deus em nosso favor. Quando a gente se converte por pura ação do Espírito Santo, e na caminhada cristã a gente começa a desenvolver o fruto do Espírito, que é isso que o João estava lendo, Coríntios 13. Se eu voltar um pouco, eu acho que uns 2 capítulos, 1 ou 2, o 12, se eu não me engano, ou 11, vai começar a falar dos dons. Né? E o amor é um deles, o amor é o dom supremo. Isso só pode ser desenvolvido assim, na amplitude, na forma como Deus ele quer comunicar de uma forma completa para aquilo que é compatível para o ser humano, só no caminhar com Deus, só no caminhar. Então, quando a gente se converte, não tem nada humano nisso. É Deus indo lá e resgatando o seu povo. É Deus indo lá e resgatando o pecador. Então, não depende do nosso amor, é pura graça de Deus. Então, quando o pecador se converte, não tem amor dele incluído no negócio, só tem o resgate de Cristo. E toda obra, todo trabalho é feito por Deus. Né? A gente não tem nenhuma inferência nessa obra. Mas o processo de amar a Deus aí vai com o nosso caminhar. A gente vai conhecendo, vai ficando maravilhado e a gente começa a ter uma devoção por aquele que a gente admira, por conhecer, e isso vai trazendo o nosso coração um sentimento avassalador de amor por Deus. É isso que o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. JB, irmãos, é isso aí mesmo. Eu tinha pensado em responder ao Davi por essa analogia do casamento mesmo. Por exemplo, eu tenho 27 anos de relacionamento com o Iglê. Eu amo o Iglê hoje muito mais que amava no primeiro dia. Né? E isso eu creio que acontece conosco também. Concordo com você, JB, que Deus, e eu queria ter falado isso lá em cima, mas já que você tocou, eu vou na sua água aqui, cara. Tudo começa em Deus, né? Então Deus se fez conhecer ao homem e Deus estava lá mesmo. A questão da viração do dia, eu não tenho o mesmo conhecimento que você das línguas originais. Talvez seja uma questão só de um momento específico, né? Mas tudo Deus sabia que ia acontecer. Tanto é que ele pergunta, quem te disse que você estava nu, né? Deus já estava esperando, né? E aí, não quero entrar nesse mérito, né, se ele decretou isso ou não, porque esse é outro assunto. Mas eu também penso dessa mesma forma, tudo começa em Deus. A partir do que Deus faz em nós vamos fazendo algumas coisas, como buscar, conhecer e prosseguir em conhecer, como diz Oséias. Paulo também deixa claro, né, na questão da santificação, como você abordou aí, JB. Mr. Júnior, eu posso dizer então que essas coisas estão ligadas, né? Porque se eu estou me santificando mais, é porque eu estou me aprofundando mais no conhecimento de Deus. E para me aprofundar mais no conhecimento de Deus, eu tenho que ter essa intimidade com Deus, essa amizade, né? E para isso acontecer, o meu amor por Deus tem que, né, estar também aprofundado. Então, eu posso dizer realmente que essas coisas estão ligadas nesse sentido que nós estamos conversando aqui. Porque se eu me santifico, é porque eu amo e eu quero me chegar mais perto de Deus. E para chegar mais perto de Deus, eu preciso conhecê-lo através da palavra do Senhor Deus. E isso quer dizer que se eu guardo os mandamentos, se eu obedeço os mandamentos de Deus, é porque eu amo Ele.